Queridos amigos, que alegria mais uma vez estar diante da sua presença pela nossa querida TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, na verdade, é o segundo programa pertinente ao primeiro capítulo, onde nós estamos estudando toda aquela base do qual o nosso querido André Luiz, a convite de Clarencio, vai fazer um curso de mediunidade com August e com outros companheiros para que ele pudesse trazer essa obra fantástica para as nossas mãos. Queridos amigos, é com muita satisfação que nós vamos iniciando esse novo projeto, estamos ainda no primeiro capítulo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência, que a cada livro dos estudos de André Luiz nós temos batido recorde de público, de pessoas que visualizam. O nosso mais puro agradecimento ao seu coração. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade deste projeto, a qual rogo aos bons espíritos, notadamente a figura do Dr. Adroaldo, para que possa nos envolver em mais este vídeo. E cumprimento carinhosamente ao telespectador e à telespectadora que semanalmente vem acompanhando este e outros projetos da TV A Caminho da Luz. Então nós vamos dar continuidade, porque André Luiz está com um grupo de pessoas que estão vendo uma explanação de Albério, que está falando sobre mediunidade. Vamos continuar a leitura. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências, sintonizadas no mesmo padrão vibratório, de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Compondo, assim, apenas humilde família, no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Os livros de André Luiz, eles não têm o mesmo estilo de escrita de um para o outro. São 13 livros, um diferente do outro, por conta da influência do benfeitor de cada livro. Então, neste livro, notadamente, nós percebemos que ele já aborda muito a questão cósmica, ele já aborda muito a questão física, ele já aborda muito a questão das partículas, dos átomos. Nós vimos que de nosso lar, até entre a terra e o céu, ele fala de assuntos mais terra-terra. Ele fala mais da reencarnação, desencarnação, problemas psicológicos e psiquiátricos. Ele fala da sua experiência numa cidade estranha. Neste livro, ele já vai começar, propriamente dito, uma outra excursão, uma outra fase dele no mundo espiritual. Aqui ele já vai dar margem para os assuntos terrenos, mas ele já vai começar a falar também de coisas que transcendem a maioria do que a maioria das pessoas conhece até dentro do espiritismo. Então ele vai falar da grande família universal, ele já vai tratar mais minuciosamente a modificação molecular do corpo físico quando ele está em interação com os espíritos através da mediunidade. É um livro diferente dos que a gente viu até agora. Não é melhor, não é pior, mas é um livro diferente do que vimos até este momento. E cada livro traz as nuances diferentes um do outro. Essa aqui, por exemplo, é a importância da mediunidade. Então nós vamos tratar aqui apenas de mediunidade sob vários ângulos que vai dar
para nós termos uma ideia bem dilatada do livro dos médiuns. Vamos continuar ouvindo Albério. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, à maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental, em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos. Aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante, é que André Luiz vem devassar para todos nós um campo que ainda é um campo oculto para os nossos conhecimentos. Mediunidade ainda é um campo desconhecido. Todos nós que somos amantes das leituras espíritas temos nos debruçado há algumas décadas estudando sobre a mediunidade. Confesso a vocês, meus irmãos, que o estudo e a prática têm trazido dois campos diferentes. Estou aprendendo todos os dias. E o que André Luiz ouve nessa palestra é que nós somos uma família da humanidade universal. Isso quer dizer que todos os espíritos que gravitam, por exemplo, dentro do planeta Terra, nós temos uma interligação mental. Agora começam as coisas a entrar num campo diferenciado, num campo mental, de que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estaremos acompanhados pelo pensamento que nós emanamos e, consequentemente, atraímos espíritos da mesma condição, da mesma magnitude. Se eu penso positivo, se eu prego o amor, se eu vivo a caridade, quais são os espíritos que estão à minha companhia? Espírito do mesmo naipe. Se eu sou uma pessoa maldosa, fofoqueira, intrigante no sentido de fazer o mal, quais são os espíritos que estarão comigo? Espíritos dessa mesma natureza. Continua André Luiz. Nossa mente é desarte, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desígnios. A ideia é um ser, organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e a qual a vontade imprime o movimento e direção. Então ele nos fala que a mente, ela é um poder que ainda não estudamos com propriedade. E que se estudássemos, filtraríamos mais o que pensamos, imaginamos e criamos. Não é porque eu posso pensar que eu tenho o direito de pensar em tudo. Materialmente falando, eu não prestarei contas a ninguém pelos meus pensamentos. Neste momento estamos com mais duas pessoas, ninguém sabe o pensamento um do outro. Mas o pensamento não fica oculto aos espíritos. E no plano espiritual, eu não prestarei contas apenas pelas minhas ações, pelos meus posicionamentos. Também será levado em conta os meus pensamentos,
Por isso que o Espírito Amigo disse a importância de uma mente equilibrada, de uma mente sadia, de uma mente aleijada. E ele também fala a respeito da ideia de um ser organizado por nosso espírito, a ideia. Ele nos fala do pensamento. Platão já nos dizia a respeito do mundo das formas e do mundo das ideias. Não é algo novo o que o espírito de Albério está nos dizendo hoje. Se remontarmos à antiguidade, notaremos que já foram ditos tudo isto com outras formas, ou mesmo gravado nas pirâmides, nos papiros, nos registros históricos. A mente para o espírita precisa ser levado em conta e muito. Começa-se a reforma íntima pela mente. Começa-se o equilíbrio pela mente. Desajustando a mente, desajustamos o resto. Por isso da importância de vermos a colocação de hoje e levarmos muito em conta no nosso próprio dia a dia. É por isso que André Luiz, na próxima frase, diz: do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Então nós vemos que, conforme o que pensamos, nós vamos construindo o nosso próprio dia a dia. Então aquele que só vê a tristeza, aquele que só vê o problema, naturalmente é o mundo que ele criou. Como aquele que já vê outras coisas, vê as pinceladas que deu. Cada pessoa enxerga conforme as pinceladas que deu e que dá no seu dia a dia. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando: segundo, é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Há um conceito oriental muito interessante que nos diz mente sã, corpo são. É a mente que manda no corpo e não o corpo que manda na mente. O corpo é um reflexo dos nossos próprios pensamentos e das nossas próprias criações. Tendo uma mente equilibrada, eu posso até ter um corpo doente. Posso ter doenças congênitas, hereditárias, mas não é devido à minha mente desequilibrada, é devido a uma necessidade, seja kármica ou a um descuido do meu próprio hoje. Agora, a mente, para todo médium, para todo espírita, é sim um fator decisivo no modo que ele vai lidar na sua atual jornada terrena e passa pela condução mental se ele vai ter êxito ou não nessa atual existência, porque antes ele não sabia o que está sabendo hoje. Então a mente para nós é de fundamental importância levarmos em conta e estudarmos páginas como a que estamos vendo no vídeo de hoje. Por isso vamos entender que a onda do psiquismo dinâmico, porque nós podemos mudar o nosso pensamento e, consequentemente, mudar as companhias espirituais que estão ao nosso lado. Até hoje, nós sempre adotamos, como ele mesmo diz aqui, os centros nervosos para justificar os nossos impulsos, muitas vezes, até mesmo dentro dos nossos desequilíbrios. E ele vem dizer aqui para nós que não, que o psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é a nossa mente que detém o pensamento. E é o nosso pensamento desequilibrado que desorganiza o nosso corpo físico, o organismo, dando continuidade. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista
o mundo mental do agente e do recipiente. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então nós já começamos a dizer no programa passado que antes de eu pensar em ser médium dos espíritos, eu tenho que ser médium do meu próprio espírito, a mediunidade anímica. Antes de eu dar passividade, antes de eu ceder espaço a captar pensamentos dos espíritos, eu tenho que filtrar os meus próprios pensamentos, eu tenho que analisar os meus próprios valores. Como ele diz aqui no início desta frase, examinando, pois, os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos. Então tem pessoas que têm um bom organismo, tem pessoas que possuem faculdades mediúnicas, mas não possuem um domínio anímico dos seus próprios impulsos. E isto também prejudica a própria mediunidade. A alimentação prejudica a mediunidade, os pensamentos prejudicam a mediunidade, o meio em que vive. Quem vive no meio de um inferno no lar não vai poder dizer que vai ter uma mediunidade sadia, porque o meio interfere. Nós ainda não somos um Chico Xavier. Então aqui o Espírito fala, analisar aquilo que pensamos, aquilo que filtramos, aquilo que desejamos, para não comprometermos o nosso próprio trabalho. E o próprio André Luiz, em determinado momento, diz para nós que o pensamento tem cheiro, o pensamento tem cor, o pensamento se materializa. É do pensamento que se constrói a nossa condição orgânica, dentro da saúde ou da doença, é a nossa condição do pensamento que vai ditar quem são os espíritos que estão ao nosso lado. Então nós vamos trabalhar com essas duas questões, nunca se esquecendo de que somos espíritos, com a diferença de que estamos encarnados na condição de alma. Continua André Luiz. Um hotentote desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo as experiências primitivistas. E um sábio, sem o indumento carnal, entrando em relação com o hotentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de mares do corpo denso. Por isso mesmo, o hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o hotentote, por falta desse alimento quase imponderável, a que podemos chamar vibrações compensadas. Não há ligação entre um primitivo e um sábio. Um não será bom recipiente, boa companhia para o outro. O hotentote tem que ter a companhia de um outro hotentote. E um sábio andando com uma pessoa que minimamente tenha conexão com ele. Aqui nós vemos a maestria da mediunidade de Chico Xavier. Ah, Chico Xavier foi apenas um médium. Não. Para mim, Chico Xavier está acima de André Luiz, de Humberto de Campos, de Emmanuel. Não tenho dúvidas disso. Como para mim, Allan Kardec também estava acima daqueles espíritos que ele se comunicava na codificação, exceto do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus.
Então nós às vezes diminuímos o trabalho do médium. Não, para receber uma obra como esta não pode ser qualquer médium. Por que André Luiz então não sai escrevendo atualmente? Cadê os espíritos no mundo espiritual falando o que André Luiz falou? Cadê médium? Interessante que Chico Xavier desencarnou há quase 20 anos e nós não temos uma obra do quilate de Emmanuel, do quilate de André Luiz, do quilate de Allan Kardec. Nós temos boas obras, nós temos obras interessantes, mas obras com este peso e com esta envergadura nós não temos. Por quê? Porque nós não temos médiuns, receptores, capazes e adestrados a receber o pensamento de um espírito como este. É uma questão até simples de ser compreendida. Vibrações compensadas, não é? Por mais que nós, por exemplo, como médiuns comuns e pessoas ainda errantes aqui na Terra, poderíamos receber uma mensagem de Chico Xavier, uma mensagem do Dr. Bezerra, uma mensagem de Emmanuel, sem sombra de dúvida, mas seria uma mensagem manca, como assim nós temos o hábito de dizer, porque eu não teria condições de interpretar esses espíritos, salvo numa mediunidade que nós chamamos mediunidade mecânica. E seriam também comunicações muito rápidas. Então esse exemplo que ele dá é uma coisa muito séria, para que nós possamos entender o que é vibrações compensadas. Dando continuidade, é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores que oferecem maior coeficiente de produção, ser colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Os afins se atraem. Mediunidade é afinidade. Mediunidade é atrairmos espíritos que pensam como nós pensamos. Eu não vou ser 23 horas do dia uma pessoa e durante 1 hora eu vou trabalhar na mediunidade e dali eu vou mudar radicalmente porque eu estou num centro espírita. Não, os espíritos podem até me isolar, me preparar, mas eu vou manter os resquícios de quem eu sou. Por isso que médium bom não é médium que sabe muito. Porque a mediunidade ela precisa sim de intelectualidade, mas ela precisa mais ainda de reforma íntima. Médium bom é médium humilde, médium humano, médium que está numa atividade assistencial. Aqui no CEPAC, todos que estão trabalhando com a mediunidade estão em pelo menos uma atividade assistencial. Ah, não posso ir na atividade assistencial. Então, temos 7, 8 casas espíritas em Itapira para você desenvolver mediunidade. No CEPAC, é obrigatório estar numa atividade assistencial. Cada casa adota as suas normas. Um outro ponto também, André, que eu gostaria de chamar a atenção, que aqui há um pouco de turbulência. Sérgio, mas tem médiuns no centro que recebe, por exemplo, suicidas. Significa que o médium é imperfeito? Não. Significa que o médium está exercendo a caridade, recebendo esses irmãos sofredores. Quando nós falamos de mediunidade, nós estamos falando de um contexto, do equilíbrio entre o psicosomático e espiritual. Ou seja, o psico, o nosso pensamento, gerando no somático o nosso corpo e tendo envolto o espírito. Então nós percebemos que aqui é uma triangulação própria para entendermos todo esse conjunto do que é a verdadeira caridade. Nós estamos falando, por exemplo, de médiuns que na psicografia
tem trazido obras de espíritos que mais confundem o movimento espírita, usam nomes renomados. Diga de passagem, quando nós vamos ver quem foi os espíritos, nós percebemos que não foi espíritos que tiveram boas condutas. Então nós percebemos que não podemos chamar esses espíritos de mentores. E essas obras têm que passar sobre o crivo da razão para analisarmos o contexto. Por isso Paulo já dizia numa das suas cartas: verificais tudo e retendes o bem. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos é permitido. Vamos continuar a leitura? Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressam, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. É interessante quando o Espírito amigo nos diz que nós recebemos conforme o que damos, em mediunidade. E aí nós percebemos que muitas vezes a nossa mediunidade ela é morna, é aquela mediunidade que não vai para frente, não vai para trás, exatamente pela nossa incredulidade, pela nossa pouca fé. Às vezes nós ouvimos a espiritualidade do centro espírita nos orientar, a gente duvida, será que é os espíritos? Ou será que é o médium que está falando? Será que? Então nós vamos colocando muita coisa e aí passa 10 anos, 15 anos, parece que a nossa mediunidade continua do mesmo jeito. E continua, porque eu não aprofundei, eu não aumentei o meu grau de sensibilidade, eu não permiti que o novo pudesse fazer parte. Outra coisa, eu posso ser médio há 30 anos, não quer dizer que eu sei de tudo, que eu saiba de tudo, e não quer dizer que eu não preciso estudar mais, porque tem muita gente aí que fala assim, eu já sou médio, eu sou experiente, não preciso mais estudar. Não, mediunidade, nós nunca sabemos tudo. Mediunidade, ser médium, é um título como ser pai, como ser mãe, como ser um filho, é um título. Mas eu tenho que honrar com este título. Então, ambas as frases. E a segunda nos convida a enchermos o nosso pensamento de bom ânimo, porque médium depressivo também é só atrapalhar os espíritos que vão se comunicar por ele. Somos seres falíveis, temos problemas em casa, temos dores, temos tudo isto, mas é saber administrar os problemas. Como Kardec define no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns, em menor ou maior condição, nós vemos aqui André Luiz dizer para nós que atraímos os espíritos que se afinam conosco tanto quanto somos por eles atraídos. Lógico que André Luiz, vamos novamente dizer que ele está ouvindo uma palestra e Albério está se referindo a essa temática. Isso é muito importante nós estarmos atentos. Nesse caso, André Luiz foi médium. Ele captou a mensagem dos espíritos e trouxe para as mãos de Chico Xavier. Vamos continuar a leitura. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Então aqui, apenas um simples complemento, não é? Porque se você analisar tudo que nós estamos falando, se reflete numa única coisa. Somos médiuns, temos o pensamento por parte do nosso espírito e a partir daí atraímos os espíritos que estão ao nosso lado. É simples assim.
É isso que ele faz o exemplo do espelho. É o reflexo do espelho. Vamos continuar a leitura. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza, sem instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Eu fico imaginando o espelho nosso, da maioria de nós que aceitamos o espiritismo durante a pandemia, por exemplo, com esta poluição jornalística, com esta poluição de informações, com esse amedrontamento das redes sociais. O que nós estamos espelhando? O medo? O pânico? O que nós estamos espelhando? Então aqui nós percebemos o quanto que precisamos também ter uma vida saudável mental. Às vezes a gente se preocupa muito com a alimentação, não como isso, não como aquilo, mas o nosso pensamento é uma arma. Então, às vezes a gente vive uma vida muito boa, cuidando da alimentação, mas e o pensamento? Será que nós estamos nos atentando a eles? Será que estamos vigiando aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, aquilo que queremos? Então é o convite hoje da espiritualidade. Atraímos o que nós próprios criamos. Continua André Luiz. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente. Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Morte física não é término. Trazemos esta ideia de muito tempo, morreu, acabou, não. A desencarnação é um processo natural desde o reino vegetal, mineral, animal, hominal. E é interessante notar também, André, que tem muitas pessoas que têm uma ideia que morreu, ficou bom. Não é verdade. Desencarnou, continua no mundo espiritual com a mesma linha de pensamento. Então, às vezes nós temos aquela luta, eu não vou ver mais a minha mãe, o meu pai, meu filho, minha esposa, meu marido. Não, é temporária a separação. A vida continua, seja em que dimensão for. A saudade caminha no coração daqueles que ficam, mas caminham também nos corações daqueles que partem. Precisamos, nós os espíritas, eu não estou dizendo agora para um católico, eu não estou dizendo para um protestante, eu não estou dizendo para um ateu, eu estou dizendo de um espírita para outro espírita. Precisamos amadurecer a nossa forma de lidar com a morte física. Continua André Luiz. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas, guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinado com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Mediunidade não é espírita. Não foi inventada por Allan Kardec. A palavra mediunidade foi. A palavra médium foi. A palavra mediunismo foi criada por Kardec. No Velho Testamento, inclusive, André, nós vamos ver que Moisés fala dos pitons e das pitonisas. Pitons eram os médiuns homens, pitonisas, as médiuns mulheres. Nós vemos na própria comunidade indígena também o que seriam os pajés, por exemplo. Então nós vemos que mudando os nomes, mudando os exemplos,
conforme a cultura, alguns mais evoluídos, algumas culturas mais atrasadas, mas a mediunidade, ela sempre caminhou com o homem desde as épocas mais remotas. E o interessante, né, é que ele faz aqui uma comparação muito interessante, não é? Ele fala, por exemplo, das guerras destruidoras e fala também das missões santificantes. Vamos relembrar que no século passado, na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos duas criaturas vivendo ao mesmo tempo encarnada. De um lado, Adolfo Hitler, que conseguiu fazer com que a Segunda Guerra Mundial fosse uma verdade, dizimando milhões de pessoas. E, por outro lado, nós tínhamos Francisco Cândido Xavier, um homem simples, um homem humilde, que ensinava a verdadeira caridade da doação de pães, da doação do amor e da doação da bondade. Os dois acompanhavam de grupos espirituais. Um que auxiliava no trabalho do bem e o outro que auxiliava no trabalho do mal. Eu tenho sempre o hábito no meu estudo, quando eu falo sobre isso, eu dou aquele exemplo. Quando eu era criança, nós tínhamos aqueles desenhinhos animados na televisão, que era coisinha boba, não é? Hoje os desenhos animados são de guerras, né? Na minha época, não. E quando um personagem ia fazer uma ação, de um lado aparecia o anjinho. Oh, não faça isso não, você vai se comprometer. Do outro lado, tinha um capetinha. Faça isso sim, vamos se divertir, vamos ver ele se dá mal. Assim é o plano espiritual. Mas nós não podemos esquecer que quem toma a decisão é sempre o médium, é sempre a pessoa, se quer seguir o caminho do bem ou se quer seguir o caminho do mal. Continua André Luiz. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. Uma vez mais, observamos que antes de eu pensar em ser um bom médium, eu necessito ser um bom ser humano. Um bom pai de família, uma boa esposa, um bom filho. Antes de eu pensar em ser bom na casa espírita, eu tenho que pensar em ser bom no meu lar, no meu trabalho, na sociedade. Aqui ele é muito claro quando fala a força psíquica, essa é minha, não é dos espíritos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é particular. Por mais que o Sérgio me ame, ele não pode mudar a forma de eu pensar, ele pode influenciar, mas cabe a mim modificar, cabe a ele modificar, cabe a você modificar. Então, médium bom não é aquele que lê 10 horas por dia, que sabe muito. Esse é um médium instruído, que é importante. Mas um médium equilibrado é aquele que alia minimamente o conhecimento com a vivência. Eu me lembro que eu estava na região de Santos, quando o Chico desencarnou, e o Chico começou a receber muitas reverências. O Chico começou a receber muitas homenagens. E eu me lembro que o Zezinho, que é um amigo meu de Santos, ele dizia que a doutrina espírita está sendo condecorada. E eu, naquele momento, naquele programa radiofônico, eu disse a ele: olha, Zezinho, nós precisamos repensar o que você está dizendo. Ele disse: por quê, Sérgio? Eu disse: porque os méritos foram do homem Chico Xavier. Vamos relembrar que antes dele ser um grande médium, ele foi um grande homem. E os títulos que ele está recebendo não é por ser médium, porque o nosso Brasil tem apenas alguns milhares de espíritas. Agora, nós temos que analisar que, àquela altura, eu dizia que ele
se suplantou como cristão, como espírita, como homem. E eu penso que é exatamente o que o André está definindo para nós nas palavras que André Luiz está apenas relatando no livro, porque essas palavras ele está ouvindo uma palestra de Albério, né? Vamos continuar a leitura? É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. Antes de eu ler as duas frases que ainda faltam para acabar esse capítulo, eu gostaria de falar uma coisinha que eu gostei muito, né? Quando ele diz da importância de elevar o nosso padrão de conhecimento. O próprio Jesus já havia dito para todos nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No livro dos Médiuns, Allan Kardec diz para todos nós: não se pode aprender mediunidade brincando. Então nós começamos a relacionar o que André Luiz está escutando nessa palestra. O conhecimento é de suma importância, mas é necessário que possamos colocar em prática esse conhecimento. É aquele exemplo que Chico Xavier dava, e eu cheguei a ouvir esse exemplo quando ele fazia uma comparação do homem ao pássaro, que devemos desenvolver as duas asas por igual, a asa da inteligência e a asa da moral. Se não fizermos, teremos um pássaro que não conseguiremos voar. Assim, é a importância de ter conhecimento, mas, acima de tudo, colocar esse conhecimento em vivência no campo moral. Encerra a palestra dizendo: é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulus a promessa de reencontro para o dia seguinte. Então eu fico aqui, babando nessa palestra que André Luiz teve a oportunidade de participar. Mas isso daqui foi apenas o que ele pôde narrar. A palestra, com certeza, não ficou apenas nisto que ele nos trouxe. E ele diz aqui que ainda foi muito longe os comentários, não é? Como eu tenho saudade de Chico Xavier, com aquela simplicidade, com aquele beijo que dava às nossas mãos e permitia na nossa ignorância que nós pudéssemos também beijá-las, as mãos dele. Então nós vemos aqui como o nosso movimento espírita está carente de pessoas que defendam, de pessoas que trabalhem para a divulgação da doutrina sem mácula, sem personalismo, sem o egocentrismo. Então eu fico aqui imaginando que maravilha que é poder ouvir esses espíritos, banhar de luz os nossos corações pela oratória,
Então, que coisa maravilhosa que deve ter sido esse primeiro contato de André Luiz, agora já estudando de maneira mais profunda a mediunidade. Nós vamos relembrar, André, que teve livros anteriores que André Luiz participa de sessão mediúnica, que levam espíritos para ser atendido junto de médiuns. Ele já estava começando esse estudo, só que agora ele se aprimora no conhecimento da mediunidade. E tem outra coisa, não é? Abaixo de Jesus, que está num quilate inimaginável, para mim Chico Xavier foi o maior médium que nós tivemos aqui na Terra. Então André Luiz, ele se beneficiou de um médium extraordinário. Chico Xavier foi também para ele um grande professor prático. Então eu imagino também a alegria deste espírito em encontrar um espírito encarnado como Chico Xavier para trabalhar juntos como espírito e como médium. Interessante, André, conta que quando André Luiz teve o primeiro contato com Chico, depois de quase aqueles 2 anos de acompanhamento que ele teve com o Chico para entrar na zona de simbiose mental, conta que quando Emmanuel apresentou ele para Chico Xavier, ele se ajoelhou, se prostrou diante de Chico e beijou os pés do Chico. Então nós vemos um homem do quilate de Dr. Carlos Chagas. Nós vamos encerrando por aqui, senão ficaríamos ainda muito tempo. E já no próximo vídeo começaremos o capítulo 2º desta obra. Quem está nos acompanhando agora e não viu o prefácio e a primeira parte do capítulo 1, já está disponível a playlist do estudo das obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Neste vídeo, deixe o seu like, que é o seu joinha, comente, deixe a sua mensagem, o seu comentário para nós, ele é muito importante. Mas eu também peço que compartilhe nas suas redes sociais, divulgue no Centro Espírita, divulgue para os amigos. É através do compartilhamento que outras pessoas conhecerão a TV e conhecerão o estudo. Então, a sua participação ela é fundamental. Se inscreva no canal, habilite as notificações, se torne membro do canal. São pequenas ações que fazem toda a diferença para a TV A Caminho da Luz e para o CEPAC. E se você quiser também, pode acompanhar tanto eu quanto o nosso querido Sérgio pelo Instagram. Muitos podem falar, nossa, mas eu tenho o Sérgio no Instagram e faz tempo que eu não vejo mensagens dele. É verdade, ele tem, a questão de alguns meses, um novo Instagram. Aquele outro, infelizmente, ele não teve mais acesso. Então, olha aí o meu Instagram, o dele, o da TV, ou na descrição do vídeo. Nos acompanhe nas redes sociais. Lá você poderá acompanhar também as atividades do CEPAC, da TV, que nós temos aqui na cidade de Itapira. Queridos amigos, vamos encerrando esse primeiro capítulo que foi dividido em 2 programas desse estudo, que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Aquele pedido que eu faço sempre carinhoso, dê o seu joinha, dê o seu like, a nossa página é monetizada. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.